Efésios, capítulo 2, a partir do verso 8 e o 9. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: porque pela graça sois salvo, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Verso 10. Pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém. Então, Paulo fala uma das maiores verdades que eu e você temos vivenciado. Paulo diz: porque pela graça sois salvo. A palavra salvação significa souzo. Então, quando Paulo diz, pela graça sois salvo, mediante a fé, isso não vem de nós, é um presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Na quinta-feira passada, eu falei sobre pecado, e hoje eu quero falar sobre a salvação. O novo nascimento acontece quando a pessoa aceita Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Há várias maneiras que as pessoas foram evangelizadas. Umas foram pela evangelização no meio da rua, e alguém entregou a literatura, e ao ler aquela literatura, houve um desejo no seu coração de aceitar Jesus. Outras foram participar de um culto ao ar livre, e na hora que fizeram o convite, as pessoas aceitaram Jesus. Outras foram para uma igreja, e quando chegaram no culto, alguém convidou e a pessoa aceitou Jesus. Tem pessoas que aceitou Jesus em casa, por exemplo, o caso da minha esposa. Como eu tenho um hábito de toda noite ler as Escrituras e estudar, eu tinha aceitado Jesus como meu Senhor e Salvador. Já fazia 1 ano já na caminhada, eu estudando as Escrituras em casa, e minha esposa perguntou como é que a pessoa aceita Jesus, como é que alguém é salvo. Aí eu citei para ela Romanos, capítulo de número 10, a partir do versículo 8. Romanos, capítulo 10, verso 8, Paulo diz assim, à igreja: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Versículo 9 diz, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Versículo 10, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, irmão, a pessoa só pode dizer se ela já aceitou Jesus, se ela creu com o coração e confessou com a boca. A pessoa tem que fazer a confissão, isso é chamado de confissão de fé. Então, você tem, alguém fez o convite e você disse assim, eu quero aceitar Jesus. E você tem que fazer a confissão de fé. E o que é a confissão de fé? Aquela pessoa tem que dizer, eu, em nome de Jesus, entrego a minha vida, ou aceito Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Então, depois que a pessoa faz a confissão de fé, impõe a mão sobre esta pessoa e ora pela vida dela. Então, assim ela é salva. Aí eu pergunto, a pessoa sente alguma coisa? Tem umas pessoas que sentem algum tremulico, tem uns que ficam arrepiados, mas tem gente que não sente nada. A salvação não tem nada a ver com o sentir. Se eu sentir ou deixo de sentir, não vai alterar. O que altera é a sua fé. Se você crê, por isso que a Bíblia diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo.
quem não crer será condenado. Então é opcional a pessoa crer. Agora, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso de número 31. É um versículo, irmão, muito mal ensinado no meio da igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 31, diz assim a palavra do Senhor. Respondeu-lhe: crede no Senhor e serás salvo tu e a tua casa. Irmão, isso não é uma promessa. Tem alguns tradicionais que dizem: olha, quando você aceita Jesus, toda a sua família está debaixo dessa promessa. Porque a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Mas preste bem atenção que Paulo está falando com um carcereiro. Esse carcereiro ficou preocupado porque quando Paulo e Silas estavam orando e louvando, então a unção fluiu naquele local que todas as portas da prisão foram abertas. E quando foram abertas, então o carcereiro ficou preocupado, pensando que todo mundo tinha fugido, tinha ido embora, então ele ficou em desespero. Então, no versículo de número, eu vou ler do verso 27 do mesmo capítulo, olha o que diz. Atos 16, verso 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertamente as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar, supondo que os presos tivessem fugido. Ele ficou tão preocupado que disse: rapaz, todas as celas estão abertas. Ele ficou preocupado com o que ele poderia sofrer se os presos tivessem ido embora. Então já estava preparando para suicidar-se. Aí ele diz, verso 28. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, dizendo para fora, disse: senhores, que devo fazer para ser o quê? Salvo. Então ele sabia que Paulo e Silas seguiam Jesus, sabia que eles pregavam a salvação, e esse homem diz: o que é necessário para ser salvo? Aí é aí que vai entrar o verso 31. Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Agora, como foi que a casa desse homem foi salvo? Verso 32. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos de sua o quê? Casa. Então, irmão, o carcereiro leva Paulo para a casa dele e Paulo prega a palavra para todos da sua casa, porque a fé vem pelo ouvir. Porque, irmão, é errado dizer que se eu aceito, a minha família está debaixo da promessa. Porque no plano de Deus, preste atenção a isso, quando Cristo morreu na cruz, ele não morreu pela igreja, porque não existia igreja ainda. Ele morreu por toda a humanidade. Quando Jesus ressuscita, então, ele diz, é bem interessante, ele consumiu na cruz as nossas dívidas, ele levou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados, se tornou maldição em nosso lugar, se tornou pecador em nosso lugar, perdeu a posição de filho em nosso lugar, para que quando você o aceitasse como seu Senhor, como seu Salvador, você agora fosse justo, santo, salvo e se tornasse filho de Deus. Então, irmão, a casa desse homem só foi salvo porque Paulo foi para a sua casa e pregou a palavra para todos. Aí ele diz, versículo número 33, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites e a seguir foi ele batizado
com os seus. Então, levando-o para sua própria casa, lhe pôs à mesa com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Jesus. Aqui nós devemos ter cuidado, porque as pessoas dizem, em todos das suas casas, aí diz assim, está vendo? Até as crianças pequenininhas. Mas, irmão, a criança pequena, ela está num período chamado de inocência. Ela não sabe discernir as coisas ainda. A minha netinha, que tem 5 meses de idade, como é que ela vai ser salva? Se ela não sabe discernir entre uma tomada que dá choque, entre um fogo que queima, tudo para isso, para ela é novidade. Ela está no período chamado de inocência. Por isso que Paulo, Romanos capítulo 7, o que Paulo fala no livro de Romanos, capítulo número 7, versículo número 7. A gente tem que ter cuidado quando a gente fala sobre o pecado, porque, irmão, existe uma grande diferença a humanidade do pecado antes da cruz e a humanidade depois da cruz. Vou dar só um exemplo. Por exemplo, o Brasil tem uma dívida externa com os Estados Unidos. Então, todo brasileiro que nasce, ele já nasce devendo, porque ele é brasileiro. No momento que ele vai no cartório, no momento que ele recebe o seu registro como brasileiro, ponto, ele já está devendo. Mas imagine só, se um presidente começa a decidir a pagar os Estados Unidos, a dívida que o Brasil tem. Então, no momento que ele paga a dívida, todos os brasileiros não devem mais nada, porque a dívida foi paga. Então, quem nasce depois que a dívida foi paga, ele não nasce devendo, porque a dívida já foi paga. Por isso que Paulo, quando explica aqui em Romanos, capítulo 7, versículo 7, ele diz assim, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não tinha conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei estava morto o pecado. Preste atenção, sem lei estava morto o pecado, quer dizer que a lei deu vida ao pecado. Por quê? Imagine, no tempo que não existia a lei de trânsito, o caba poderia andar em qualquer velocidade, parar se quisesse ou não. Ninguém ia multá-lo, porque não existia lei de trânsito. Mas quando estabeleceu a lei, agora começou a colocar umas placas. Em tal local você só pode andar a 40 km por hora. Em tal local somente a 80 km por hora. Em tal local somente a 70 km por hora. Ó, o sinal vermelho quer dizer pare. O sinal verde quer dizer avance. O sinal amarelo quer dizer fique em stand-by. Então, no momento que estabeleceu a lei, que você desobedece, vem uma transgressão por causa da sua desobediência. E é isso que Paulo está falando, porque a lei só passou a existir a partir de Êxodo, capítulo 20, quando Moisés sobe ao monte e recebe as tábuas do mandamento. Então, do capítulo 1 de Gênesis até o capítulo número 19 de Êxodo, não existia lei. Não existia lei. Aí ele diz, versículo de número 9, outrora sem lei eu vivia. Peraí, qual o período que Paulo vivia sem lei? Quando a criança, depois, preste atenção, depois que Jesus pagou a dívida de toda a humanidade da cruz, quando ele disse, está consumado, está quitado, está pago, então todas as pessoas que nasceu no período da graça, ele não nasceu mais no período da lei. Ele nasceu num período que a graça diz, você merece um favor
que você não faz nada para receber, porque pela graça você é salvo mediante a fé. Antes da cruz, o homem era salvo na promessa. Que promessa? Que o Messias vinha para salvar o seu povo. Isso era salvação pela promessa, mas hoje nós somos salvos pela graça de Deus. Há uma diferença. Então Paulo diz, houve um tempo que sem lei eu vivia. Quer dizer, uma criança que nasce agora, ela não nasce com pecado. Não existe. Antes da cruz, sim, todos, aí se cumpre o que Paulo diz, porque todos o quê? Pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Paulo vai dizer assim, você não é pecador porque você peca. Você é pecador porque Adão pecou. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? Jesus já morreu em meu lugar, em seu lugar. Então ele pagou a dívida. Então nós estamos, irmão, depois da cruz. Então o homem hoje não precisa pagar a promessa para ser salvo. O homem não precisa ir para o juazeiro para ser salvo. O homem só precisa crer com o coração e confessar com a boca e aceitar Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Então, Romanos capítulo 7, a partir do verso 7, Paulo está falando de um homem no pecado. E quando ele começa no versículo, no final, olha só o que diz o final de Romanos, capítulo 7, verso 25. Romanos, capítulo 7, verso 25. Olha o que Paulo diz. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Irmão, se você prestar atenção, Romanos 7 fala do pecado no singular. Ele está falando da força do pecado. Existe, nós quando lê a Bíblia, você tem que aprender o que é pecado e o que é pecados. Porque pecados é o que a humanidade comete. E pecado no singular fala da força que o pecado tinha sobre a sua vida. Por isso que em Romanos 7, Paulo vai dizer, aquilo que eu quero fazer, não faço. E aquilo que eu quero, não consigo fazer. Mas o que eu não quero fazer, isso eu faço. Porque ele diz, porque eu vejo nos meus membros uma força oposta em mim. Ele diz, a lei do pecado e da morte. Do pecado no singular. Então, só que quando Cristo ele morre, olha só o que diz Romanos 6. Romanos, versículo 18. Romanos 6, verso 18. E uma vez liberto do pecado, no singular, não é no plural, não é dos pecados, é do pecado. Qual o pecado? O pecado que Adão cometeu. Do pecado. Aí ele diz, foste feito servo da justiça. Porque dos pecados, vamos ver o que acontece dos pecados. Em 1 João, olha só o que ele diz. 1 João, aquelas epístolazinhas lá no final da Bíblia. Capítulo 1, versículo 9. 1 João, capítulo 1, foi escrito para um pessoal que vivia em pecado. Eles acreditavam na doutrina do gnosticismo. Eles diziam que não existia pecado e eles viviam pecando. Aí Paulo diz uma situação que ele pode ser livre. Aí João diz, 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessar os nossos, o quê? Pecados, no plural. Pecado de mentir, pecado de roubar, pecado de prostituir. Então isso é pecados que a pessoa comete. Então existe pecado no singular
que é a força, que é a natureza pecaminosa que está dentro do homem antes de aceitar Jesus. Por isso que Paulo disse, eu vejo no meu corpo uma natureza, que natureza é essa? A natureza pecaminosa. Mas quando você aceita Jesus, você morreu para a natureza pecaminosa e agora você tem a natureza de Deus, a vida de Deus, o Zoé de Deus. Por isso que ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purifica de toda a injustiça. Agora, se uma pessoa salva, que já aceitou Jesus, e se ela pecar, aí João responde, capítulo 2, 1 João, capítulo 2, verso 1, olha o que ele diz. Filhinhos meus, se você ler o capítulo 1, do verso 1 ao verso 10, ele não chama ninguém de filhinhos, porque o capítulo 1 não foi escrito para a igreja. Mas em 1 João, capítulo 2, verso 1, ele diz, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Para que você não peque. Ele disse, eu estou escrevendo para você não pecar. Mas João, e se eu pecar? Aí ele diz, se todavia alguém pecar, temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Aí, ele é o quê? Aí ele diz, versículo 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados, no plural. E diz, e não somente pelos nossos, mas ainda pelo do mundo. Aí ele faz separação de duas pessoas, dos filhos de Deus e os que ainda não aceitaram ele como seu Senhor e Salvador. Então, irmão, para eu e você que já aceitamos, nós temos agora uma nova natureza. Que natureza é essa? 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 3. Filhinhos, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doado todas as coisas que conduz à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou da sua própria glória e virtude. Versículo 4. Pelas quais nos tem sido doada as suas preciosas promessas, para que por ela vos tornei co-participante da natureza o quê? Divina. Quer dizer que a mesma natureza que Jesus tem, eu sou co-participante com ele, não da mais natureza pecaminosa, mas da natureza de Deus. Eu tenho o DNA de Deus, eu tenho o Zoé de Deus, eu tenho a vida eterna de Deus, eu tenho o Espírito Santo de Deus dentro de mim. Por quê? Porque nós nascemos de novo. Então, irmão, quando nós aceitamos Jesus, a graça de Deus, ela nos ajuda nessa caminhada. No livro de Tito, você conhece esse livro? Tito. Fica logo depois de 2 Timóteo. Tito. Tito, capítulo de número 2. Tito, capítulo 2, versículo número 12. Primeiro Tito, capítulo 2. Primeiro Tito, capítulo 2. Vamos ler do verso 11. Você conhece esse livro, não? Capítulo 2, versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os... Pronto, aqui acabou com esse negócio. Deus escolheu salvar, Deus não escolheu outro não salvar. Não, irmão, a
todos os homens. Mas aí os calvinistas dizem, mas a todos os... Aí eles vão acrescentar a todos os predestinados, a todos os eleitos, a todos os escolhidos. Mas o versículo não diz a todos os predestinados, a todos os eleitos, a todos os escolhidos. Ele diz a todos os homens. Versículo 12. Educando-nos para que, renegado a impiedade e as paixões humanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então, irmão, a graça de Deus, ela se manifestou salvadora. E quem é a graça de Deus, irmão? Jesus Cristo. Por que eu posso dizer que a graça é Jesus? Em Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo 1, versículo 17. Porque a graça é Jesus Cristo. Depois de Lucas, João, capítulo 1, versículo 17. Olha o que diz a palavra do Senhor. Capítulo 1, verso 17 diz assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Aí eu pergunto, Jesus Cristo é a verdade? E por que também não é a graça? A graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. Qual foi a graça que se manifestou salvadora? Jesus, o verbo que se fez carne. Então, assim como ele é a verdade, também ele é a graça. Por quê? Graça é favor o quê? Imerecido. Aí eu pergunto, você merecia Jesus morrer por você? Não. Mas a graça de Deus me alcançou, te alcançou. Então nós somos salvos pela graça, não é pelos méritos, não é porque eu dou dízimo, não é porque eu sou um bom pai, um bom avô ou um bom amigo, não é pelas minhas obras, foi pelas obras de Jesus na cruz do Calvário que nos deu acesso de volta à presença do Pai. Então a salvação é voltar para a presença de Deus, porque Adão, quando pecou, ele estava na presença de Deus, e o pecado separou o homem de Deus, e o que a graça faz, vai onde o homem estava, e traz ele do império das trevas, de volta para o reino do seu Filho amado. Então, irmão, agora eu e você, participamos agora da família de Deus. Mas aí tem um porém, irmão, que acontece na vida de todos os crentes, independente de ser pastor. Nós precisamos, irmão, aprender a morrer para o pecado. Você tem que ter a consciência que depois que você aceitou Jesus, você morreu para o pecado. Romanos 6, a partir do verso 1. Romanos capítulo 6, versículo número 1. Paulo diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Por que Paulo diz isso? Porque no final do capítulo 5, Paulo vai dizer assim: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O que é que Paulo está dizendo? A graça é maior do que o pecado que você cometeu. Mas aí tem pessoas que pegam esse versículo isolado. Então eu posso pecar, eu posso adulterar fora do casamento, porque eu vivo na graça. Aí é isso que Paulo responde no capítulo 6. Aí ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ele diz: de modo nenhum. De modo nenhum. Mentir é pecado, prostituição é pecado, roubar é pecado. Continua sendo pecado. Aí ele diz: de modo nenhum. Aí ele conclui dizendo: como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Por isso que o batismo nas águas simboliza imputamento. O batismo nas águas, por isso que a pessoa, quando vai ser batizada nas águas,
ela desce de costa. Por quê? Simboliza que quando ela está descendo, ela está morrendo. Porque ninguém nunca vai enterrar alguém de frente, nem de lado, nem do outro lado. Sempre a pessoa desce assim de costa. A pessoa fica deitada. Por isso que quando a gente batiza a pessoa nas águas, ela vai descendo de costa. Porque aquela ação simboliza que aquela pessoa morreu para o mundo. E ao levantar das águas, simboliza que agora ela está em Cristo Jesus. Mas tudo isso aconteceu quando você aceitou Jesus. Por isso que nós pregamos aqui o batismo em Cristo, é o que Paulo diz aqui. Olha o que é que ele diz. Versículo 3. Romanos 6, verso 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, que batismo é esse? É o batismo em Cristo, não é o batismo nas águas. É quando você aceitou Ele como seu Senhor e Salvador. Quando você aceitou Ele, quando você confessou, naquele momento o velho homem morreu e naquele momento nasceu uma nova criatura em Cristo Jesus. Naquele exato momento. O batismo nas águas é apenas uma ação externa do que aconteceu interiormente. Você está fazendo uma ação externa. Por isso que você convida amigos, parentes, você convida gente da sua família para mostrar publicamente para eles que quando você desceu nas águas, você morreu para o mundo. E quando você se levantou, você agora está em Cristo Jesus. Para que seus amigos não venham mais dizer: ei, tem um negóciozinho ali, vamos lá. Diz: rapaz, não posso mais não. Tu não viu não que eu fui batizado nas águas não? Tu não viu não? Rapaz, vai ter uma balada ali. Rapaz, não dá mais não, porque eu aceitei Jesus. Eu morri para essas coisas. Eu pergunto, tem como uma pessoa que bebia, chega lá quando um parente dele morre, um defunto, ele oferecendo uma bebida, será que o defunto fica assim? É álcool? Não, irmão, sabe por quê? O defunto está morto. Sabia que pode ser a mulher mais bonita que passar dentro do caixão ali. Você acha que o olho do defunto vai fazer assim, ó, acompanhar ela? Não, irmão, sabe por quê? Ele morreu. E é essa expressão que Paulo usa para a minha vida e para a sua vida. Eu morri, irmão, para o pecado. Eu nasci para Deus. O pecado não tem mais vez na minha vida, nem na sua vida. Porque agora o que reina aqui é o gozo, é a paz, é a alegria, é o Espírito Santo de Deus. Por isso que ele diz, versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Irmão, novidade de vida não é só em veste, não. Tem igreja que está preocupada mais com as vestes. Olha, você aceitou Jesus, você é um homem, você não pode mais andar bermuda. Tem uns que você não pode mais andar com a camisa de regata, viu? Não pode mais não. As irmãs, olha, não pode vir, não pode mais vestir calça, agora tem que ser... Não, irmão, isso aí é pouco demais. Se fosse só isso, irmão, isso é pouco demais. Tem mulher que anda com a saia lá embaixo, mas a língua é maior do que a saia dela. Fala da vida do mundo, fala do vizinho, fala mal do pastor, fala mal da igreja. Não, irmão, a gente tem que ter cuidado. Então tem gente que está preocupado mais com as vestes do que sua própria vida diante da sociedade. Irmão, você é luz com suas obras, com suas atitudes, com as suas ações. Você pode estar numa praia de bermuda tomando banho e todo mundo olhar e ver Cristo na sua vida. Mas tem pessoas que dizem, muitas vezes você aceita Jesus, se você tiver de bermuda, o caba passa por você, não dá nem a paz do Senhor. Mas não se preocupe não, ele dá porque não tem. Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Se ele não dá é porque não tem. Porque quem tem a paz, até para uma pessoa que não é evangélica, você dá. Por quê? Porque você tem a paz de Deus. Aí tem gente, quando vê você de bermuda, aí você muitas vezes, a paz, aí irmão olha assim, olha para a roupa assim,
Não olha para você, olha para a roupa assim. Aí passa como quem nem lhe conhece. Irmão, nós precisamos entender. Abra sua Bíblia no Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo 17, verso 17. Evangelho, depois de Lucas. Segundo escreveu São João, capítulo 17, verso 17. Olha só o que diz a palavra do Senhor. João 17, verso 17, diz assim: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a... Peraí, santificai-vos na... Ele diz que a palavra me ensina a andar em uma vida santa. Irmão, depois que eu aceito Jesus, eu morava em Mãe Luísa e pastoreei uma igreja lá. E um novo convertido, ele aceitou e depois de 3 dias, pastor, eu aceitei Jesus. E o que é que eu posso fazer, o que eu não posso fazer? Eu posso beber? Eu disse, irmão, imagina um cara bota uma dose de 2 dedos. Aí diz assim, eu vou beber em nome de Jesus, dá certo. Eu disse, não, pastor, vou envolver o nome de Jesus em negócio desse. Eu disse, está vendo? Então, tudo que você for fazer, coloque o nome de Jesus. Se combinar, faça. Se não combinar, irmão, despreze. Tem como adulterar em nome de Jesus? Espera aí, pastor. Então, não dá certo. Eu vou mentir em nome de Jesus? Não combina. Então, se não encaixa o nome de Jesus, despreze. Porque, irmão, pecado é tudo aquilo que me separa de Deus. Pode ser até coisas boas. Pode ser até coisas boas. Porque imagina uma pessoa que ela gosta de assistir série, que não tem pecado nenhum nisso. É assistir um bom filme. Só que ele assiste tanto, ou ela assiste tanto, que perde o horário do culto. Eita, rapaz, perdi o horário. Mas tem problema não, o próximo culto eu vou. Aí, como a série tem muitos episódios, aí no dia do culto está assistindo de novo, aí perdi tanto, está empolgado, perdi o horário. Então vai lhe afastando de Deus, sem você nem notar. Então, irmão, as coisas de Deus tem que fazer como diz Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, irmão, o reino de Deus tem que estar em primeiro lugar. Vou dar um exemplo. Ontem, quer dizer, desde sábado, eu e minha esposa estava com a visita de um casal de Minas Gerais. Eles chegaram aqui no sábado e ficaram até hoje, saíram hoje de 5 horas da manhã. E teve locais que ele disse, rapaz, eu vou para tal local, eu disse, e eu ia com ele. Quando eu vi que estava no horário do culto, eu disse, amados, eu vou deixar vocês aí, qualquer coisa, liga o GPS e vai deixar você na igreja. E se perder, ligue para mim, porque está no horário do culto e eu tenho que ir para a igreja. Então, estava muitas vezes na praia de Ponta Negra, estava muitas vezes na praia do Meio, muitas vezes na praia do Forte, e eles veio para aproveitar. Eu disse, não, rapaz, vocês ficam à vontade. A esposa não é tua, irmão, eles passaram 3 dias de viagem num carro. A esposa dele queria conhecer praia, porque lá em Minas não tem praia. E ela veio para as praias. E eu concordo, uma pessoa que passou mais de 20 anos preparando essa viagem. O cara é pastor, a sua esposa é uma pastora, mas ele estava de férias. Então eu dizia a ele, pastor, fique na paz aí, mas eu tenho meu compromisso, eu não posso ficar. Então, por quê? Eu estava fazendo a coisa certa? Estava. Mas eu não poderia deixar de fazer as obras de Deus para participar de um lazer com eles, porque eu tinha um compromisso com a obra de Deus. Já imaginou, terça-feira os irmãos chegassem aqui e as portas fechadas, e dizer, meu Deus, cadê o pastor? Foi arrebatado e eu estou aqui? Alguma coisa está errada. Então, irmão, quando você tem um compromisso, compromisso é coisa séria. Então, irmão, eu disse muitas vezes, eu dizia, não, você tem dinheiro na passagem? Tenho, vocês podem ficar aí, eu vinha.
E muitas vezes chegava aqui de 6 horas. E eu dizia, não, pastor, pode tomar banho, vá descansar. Até terça-feira, a esposa dele, até cansada, ainda participou do culto. Foi domingo. E na terça foi o pastor. Chegou de 6 e pouco. Pastor, que hora é o culto? 7 horas. Foi lá atrás, cansado, irmão. Fosse outro, ia dizer, eu ia dormir ele cansado. Já imaginou você passar o dia todo no sol, até 6 horas da noite, e tomar um banho, participar do culto, deu uma palavra abençoada aqui, terça-feira. Então, irmão, nós precisamos aprender a colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Você aceitou Jesus, você não tem um compromisso comigo, você tem um compromisso com Deus. Então, irmão, todos nós aqui temos um compromisso com Deus. E para mim, irmão, um compromisso com Deus está acima de todas as coisas. Levei ele para vários lugares, conheceu vários lugares aqui. Foi com a gente, como é o nome daquele clube? Clube da Caerne, para ficar melhor. Foi lá para o Clube da Caerne. Passemos o dia lá, eu e alguns irmãos também foi. E passemos o dia lá, eles gostaram, rapaz, ele fez um vídeo impactante. E era todo mundo ligando para ele, porque ele é pastor de uma igreja, o pessoal de Minas Gerais ligando para ele sobre as coisas de lá, e deixou um pastor auxiliar lá, mas mesmo distante ele estava aqui ensinando o povo, estava ali, pastor, tem internet? Tem, abençoado. Porque, irmão, isso é compromisso. Depois que você aceitou Jesus, irmão, você é um representante do céu aqui na terra. Nós não podemos dar lugar ao diabo, nós devemos dar lugar ao Espírito Santo de Deus, à palavra de Deus, andar em santidade e em temor. Não é com medo de Deus, é ter reverência, ter respeito às coisas de Deus. Não é fazer a obra do Senhor, irmão, relaxadamente, não. Tem pessoas, irmão, que quer fazer a obra do Senhor relaxadamente. Acho que eu estou afim de ir para o culto. Aí vou. Não, hoje eu não estou afim não. Você sabia que esse tipo de gente, quando está diante de um problema, não perde um culto? Conheço pessoas que quando está o casamento passando tribulação, ou se não o cara está desempregado, ou se não o filho está nas drogas, ou se não está desempregado, corre para a igreja, aí está de manhã, se tiver culto de manhã ele está, se tiver de noite ele está, se tiver de madrugada ele está, mas depois que as coisas se resolvem, aí lá, ai, graças a Deus foi resolvido. E depois, se eu tiver tempo eu vou para a igreja, hoje eu estou cansado. Mas antes não estava, o cansaço veio depois que os problemas resolveram. Irmão, nós precisamos entender que a Bíblia diz assim, o pão nosso de cada dia. Irmão, o seu espírito precisa ser alimentado. Existe aqui, irmão, uma unção coletiva. Por isso que quando um louva, por isso que quando um dá um testemunho, por isso que quando um prega, a Bíblia diz, Colossenses capítulo 3, para nós encerrar. Colossenses. Fica logo depois de Filipenses. Capítulo de número 3. Versículo 16. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor, dando por ele graça a Deus Pai. Irmão, quando nós nos reunimos, um tem um louvor, um tem um salmo, um tem um hino, o outro tem uma palavra. Irmão, quando nós vamos para a igreja, você tem que aprender a vir cheio para distribuir o que está dentro de você. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então, quem já aceitou Jesus tem a responsabilidade de estar cheio do louvor, cheio da adoração, cheio da palavra. Por quê? Porque nós somos espírito, nascemos de novo. E a Bíblia diz, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por quê? Porque você nasceu de novo.
O salmista diz: todo ser que respira, louve, exalte, engrandeça ao Senhor. É uma responsabilidade, irmão, de cada um de nós. De cada um de nós. Então, irmão, eu e você não podemos fazer a obra de Deus relaxadamente. Uma obra de Deus tem compromisso. Deus chama homens e mulheres comprometidos com a obra do Senhor. É igual uma historinha que diz que o dono da fazenda estava aniversariando. Então, a galinha e o porco decidiram fazer uma festa para ele. E disse: vamos fazer um banquete. A galinha disse: eu dou os ovos. O porco disse: eu dou a carne. A galinha estava só envolvida, porque depois que ela colocasse o ovo, ela continuava com vida. O porco não. Um deles disse: eu vou dar a carne. Ele disse: eu vou morrer para alimentar ele. Ele estava comprometido. Então, existem pessoas que estão envolvidas na igreja e tem pessoas que estão comprometidas com o reino de Deus. Que nós, se nascemos verdadeiramente de novo, precisamos entender qual é a nossa posição. Só envolvido ou comprometido? Irmão, Deus quer pessoas comprometidas com a obra do Senhor. Para que nós podemos entender que quando nós estamos comprometidos, irmão, nós não damos mais lugar ao diabo em nossas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé, vamos louvar, exaltar, engrandecer o nome do Senhor.